Bem-vindo ao 19º episódio do Destravando a Coluna. Meu nome é Guilherme Costa, sou ortopedista especialista em coluna e neste canal o meu objetivo é destravar as suas dúvidas sobre os problemas da coluna, respondendo as dúvidas que vocês me enviaram através do WhatsApp DDD número 11 949388470 ou através do direct do Instagram @drguilherme_costa, enviando as perguntas em texto ou áudio, gravando de locais silenciosos, informando o seu nome e a cidade de onde está falando. Vamos à primeira pergunta de hoje. Doutor, meu nome é Bárbara, de Campinas. Fiz aquele exame de choque para avaliar a função dos nervos e o resultado veio normal. Porém, ainda sinto dores e formigamento. O que pode ser? Obrigada. Bárbara, de forma geral, o exame da eletroneuromiografia ele tem por objetivo avaliar alterações estruturais na função do nervo, tá? E quando a gente pensa em alterações estruturais na função do nervo, nós estamos pensando em situações onde o nervo está sendo machucado, comprimido, e isso está de fato machucando a estrutura e alterando a transmissão do sinal. Entretanto, essa não é a única forma de fato de você ter ali situações de formigamento, dormência, o que nós chamamos de sintomas de parestesia, que são alterações sensitivas provocadas por irritação neurológica. E por que isso acontece? Porque basicamente, eu até comentei em outros vídeos aqui do canal, quando nós temos uma situação de uma irritação, de um processo inflamatório que irrita o nervo, você pode ter esse padrão de irradiação, seja para os braços, para a região da parte das escápulas, para a parte das pernas. Tudo isso acontece por dois mecanismos, ou por um processo inflamatório ou por um processo mecânico. Basicamente, quando você tem essa situação, é importante ter a diferenciação dessas duas para guiar o tratamento, mas independente delas, você pode ter a persistência desse tipo de sintomas mesmo quando o exame da eletromiografia veio normal, tá? E o porquê que isso acontece? Porque nada mais é do que a função do seu nervo está preservada, ou seja, a parte estrutural está tudo ok, mas isso não quer dizer que o seu nervo não esteja sendo irritado para provocar os seus sintomas. Basicamente, nesse tipo de situação é fundamental manter o tratamento, então tanto a parte medicamentosa quanto a reabilitação, a parte de exercício de fortalecimento, isso é crucial, é fundamental manter esse cuidado, tá? Porque basicamente você tem que dar um tempo ao tempo daquilo se resolver. Então a gente pensa numa situação de um processo inflamatório, por exemplo, uma dor de garganta. Você não vai conhecer ninguém que tem uma dor de garganta que duraria 1 mês, 2 meses. A dor de garganta ela tem um pico ali de 2 a 5 dias e depois gradualmente ela tende a ir melhorando. Basicamente, se você quer que aquilo melhore com 2 dias, vai ser muito difícil, mesmo que você tome remédio, porque as medicações elas estão ali para aliviar um pouco o processo da dor, mas o processo em si de uma dor de garganta, o processo inflamatório, ele é algo, na sua grande maioria das vezes, resolutivo, ele vai ter o tempo para buscar essa resolução. Então, muitas vezes você está tendo ali um processo de irritação dos nervos sem alterar a estrutura, por isso que o resultado do exame veio normal, mas é basicamente questão de tempo para que você tenha o processo inflamatório controlado e isso faça com que os seus exames, com os seus sintomas sejam controlados, tá? Por que é importante o acompanhamento nesse tipo de situação, tá? Porque, basicamente, se o seu exame hoje veio dentro da normalidade, mas o que está causando a dor é um mecanismo de compressão, ou seja, os seus nervos estão lá sendo apertados dentro do canal da coluna. Se você tem um exame normal hoje, não quer dizer que essa compressão não esteja machucando o nervo, que daqui a pouco, depois de 2, 3, 6 meses, 1 ano, algum momento da vida, essa compressão contínua não possa vir a machucar o nervo. Por isso que é importante você ter a diferenciação. Se você está tendo um processo de inflamação, de irritação, um processo compressivo do nervo, e a partir do momento que você tem essa situação é importante acompanhar para buscar a resolução por si só. Então isso é fundamental. Então não se assuste, porque eventualmente pode ser que o exame veio normal, que é um resultado bom, só que às vezes é simplesmente uma questão evolutiva para essa resolução de fato acontecer. Tá certo? Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Meu fisioterapeuta me falou para eu evitar a cirurgia na coluna cervical, pois vários pacientes que operam voltam a ter hérnias e precisam reoperar. Acontece isso mesmo? Tive a indicação, estou com receio depois de ouvir isso. Obrigado pelo esclarecimento dos vídeos anteriores, acompanho todos e são muito interessantes. Gabriel de Moema, em São Paulo. Gabriel, essa informação que ele te falou de fato não procede por si só, tá? Eu vou explicar aí para a gente ter um embasamento um pouco melhor nessas questões, tá?
Basicamente, quando você opera uma parte de uma hernia de disco, e o que você comentou aqui, que você vai operar a parte da cervical, não explicou muito bem o que seria o procedimento em si. Vou traduzir a situação, a cirurgia mais comum que a gente fala, que é a cirurgia para você tratar a hernia de disco com uma estabilização, com uma artrodese cervical. Nesse tipo de cirurgia, de forma geral, você retira toda a parte do disco, então basicamente você faz uma substituição do disco por um novo dispositivo, que pode ser uma prótese de disco ou um queijo, um espaçador, que vai buscar estabilizar a região. E a partir do momento que você retira a parte da hernia de disco, você de fato tirou todo o disco daquele espaço entre as vértebras. Então, formar uma nova hernia de disco naquele nível é impossível anatomicamente, não tem como isso acontecer, porque o nosso corpo ele não forma novos discos. Então, o que você pode eventualmente ter é um desgaste nos outros níveis da coluna e, eventualmente, esse novo desgaste no outro nível vira se agravar e precisar de uma nova cirurgia. Então, quando ele fala esse conceito de que os pacientes ficam tendo hernias de disco, esse conceito, de fato, ele não se sustenta, tá? Agora, se você pensa, por exemplo, numa situação onde você fez um tratamento de uma hernia de disco por uma cirurgia por vídeo, por exemplo, você só tirou o fragmento da hérnia que extruiu, que saiu do espaço, mas deixou o restante do disco lá dentro, esse, de fato, tem um risco de voltar a ter uma nova hérnia. Por quê? Porque você tirou somente o que tinha extravasado, você não tirou o disco por completo. E aí esse risco, de fato, ele existe, gira numa faixa aí de 1 a 2% de ter essa recidiva. Então é importante tomar esses cuidados, porque a depender da técnica cirúrgica, do que vai ser realizado, você não vai ter um risco de voltar a uma nova hernia de disco, por exemplo, uma artrodese, você tem um risco baixo numa cirurgia por vídeo, mas isso não exclui o fato de que resolver o problema de um nível na coluna vai impedir problemas nos outros níveis, tá? Então é importante ter esses cuidados também, porque às vezes essa frase ela não está muito bem localizada nessas questões, porque muitas vezes fica uma coisa meio genérica e falta de fato um embasamento científico aí para te explicar melhor nessas situações, tá? Agora é importante entender por que você recebeu essa indicação, se você tem ali uma compressão da parte dos nervos, é por conta de um desgaste acentuado, é por conta de um estreitamento do espaço, aí é importante você discutir isso com o seu médico para você entender isso melhor de fato, para que você tome essa decisão com a maior clareza possível, para que você realmente vá para a cirurgia sem dúvidas nenhuma. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Doutor Guilherme, muito legal seus conteúdos, são muito esclarecedores. Conte uma curiosidade sua após a formação até chegar a ser esse especialista com essa boa didática. Me chamo Amanda de Porto Alegre. Obrigado aí, Amanda. Vamos fazer um comentário aí. Até outro dia um paciente me perguntou, porque no meu consultório eu tenho uma foto minha depois que eu me formei, que eu fiz faculdade pública, né? Me formei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que é uma faculdade estadual, FAMERP, e para os estudantes das faculdades públicas do estado de São Paulo e do parte do Brasil, é obrigatório o alistamento militar após a formação. Então, independente de você ter feito alistamento, ter liberado ou ter feito serviço militar com os 18 anos, como todos os homens precisam se alistar, é obrigatório essa parte. E eu acabei, depois que me formei, prestei a prova de residência para a especialização de ortopedia, já tinha passado na especialização, então já tinha minha vaga garantida. E por ter a vaga garantida, eu acabei optando por ficar um ano no Exército. Então, eu fiz a prova, prestei a prova, escolhi o local onde eu ia trabalhar, e naquele ano, foi em 2015, fiquei um ano no serviço militar, aqui no Hospital Militar de Área de São Paulo. Foi uma experiência bastante bacana, bastante interessante, que agrega bastante ali um conhecimento de vida. Até então, você sai da faculdade, mas você sai totalmente cru de trabalho. Por mais que você tenha rodado ali nos estágios, poucas coisas de fato você vai colocar a mão na massa e você vai ter confiança. Então, foi a minha primeira experiência ali trabalhando de fato. Uma coisa que hoje eu já não faço mais, na época eu trabalhava como clínico, trabalhei bastante plantão de remoções de ambulância, então atendimentos de emergência. Hoje, de fato, eu já não faço mais isso. Hoje, bastante tempo, eu estou só na área da ortopedia e da subespecialidade de coluna, mas foi um ano bastante interessante. Foi um ano que marcou minha mudança também de São José do Rio Preto, onde eu fiz faculdade, para São Paulo, e de lá para cá fiquei por aqui para fazer a especialização, a residência, a subespecialização. Então é um ano bem agregador aí na minha vida. Acho que é uma experiência legal, que todos os estudantes de medicina são obrigados ainda a ter essa prestação de contas ali. Alguns acabam fazendo escolhas para mudar de cidade, então tem alguns que tiveram vários colegas que foram para fora do estado. Eu acabei ficando em São Paulo, mas foi uma experiência bastante válida. Tá bom? Bom, essas foram as perguntas de hoje. Se tiverem dúvidas, envie para a gente responder aí nos próximos episódios. Nos vemos em breve. Até mais.